Estamos a poucas horas de encerrar de vez essa novela Danilo. Notícia de hoje, de hoje não, de agora, né? Tô gravando esse vídeo 1h25, a notícia de 1h06, né? Botafogo recusa a proposta de 28 milhões por Danilo. Aquela proposta então de que a notícia que saiu, né, vinda do Vene Casagrande ontem, de que o Palmeiras ofereceu 31, era falsa pelo visto, né? Era joguinho do empresário pra fazer aí uma pressão no Botafogo, né? Lembrando que o Vene Casagrande tem como fonte os empresários, assim como o Nicola, como o Hernan, etc. E, claramente, diz aqui que o Palmeiras pode ainda fazer uma proposta de 30 milhões até a hora do jogo, mas até agora nada. Então, pelo que tudo indica, Danilo vai pro jogo sim, será titular e acabará às 7h30 da noite a novela Danilo no Palmeiras. Para a tristeza de Fala Fonte, de Sport Center ESPN, F-Show, Transamérica, de Porco TV, Fala Porco, Insta Verde, né, Rick Covil e Veloso, etc, né? O Fogão vai a campo, se Deus quiser, com o Danilo em campo, vai fazer gol hoje e teremos depois do jogo aí, assim que surgirem os vídeos de palmeirenses choramingando, revoltados, faremos aí alguns reacts. Já separei vídeos deles cravando ele no Palmeiras e depois do jogo teremos aí os vídeos deles chorando que, ai, eu não queria mesmo o Danilo, ele nem é isso tudo, pra gente dar umas boas risadas, tá? Bora aqui assistir Globo Esporte, Sport Center, né? Tem programa do Neto, tem um monte de programa aí pra gente assistir com vocês aqui sobre o Fogão, que pega hoje vitória, e sobre esse caso Danilo, tá bom? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo e daqui a pouco a gente volta. Hoje o Botafogo entra em campo, vai enfrentar o Vitória no estádio Newton Santos. Atenção, é um jogo adiado da 4ª rodada, viu? Vamos lá, porque o Pedro Neville já está por lá para conversar com a gente. Neville, todo mundo quer saber, Danilo joga hoje ou não? Boa tarde para você. Como é que você tá, Duda? Tudo bem? Bom falar contigo por aqui, viu? Sucesso para você no Globo Esporte, enquanto o nosso querido Escobar toma conta da saúde. Daqui a pouco a gente vai descobrir se o Danilo joga ou não, porque o torcedor do Botafogo está muito atento a isso. Sabe que se o Danilo jogar hoje, seria o 13º jogo dele no Brasileirão, e aí ele não poderia jogar por outra equipe da Série A. E o Palmeiras está insistindo no negócio. Até subiu a oferta agora, 28 milhões de euros, o equivalente a 162 milhões de reais. Danilo está relacionado, portanto, um dia de definição para saber se ele joga ou não, se fica ou não no Botafogo, pelo menos pensando em mercado nacional. Daqui a pouco, provavelmente, teremos uma estreia no Botafogo. O goleiro Arlisson, que jogava no futebol da Bélgica, 29 anos, deve ser o titular, mas o Gabriel Batista, também um novo reforço, veio do futebol de Portugal, está brigando por essa posição. Vamos ver o time que deve entrar em campo hoje. O Arlisson, Vitinho, Marçal improvisado ali no lugar do Ferrarese suspenso, Justino, Alex Telles, Huguinho, Medina, Lucas Vidalba e Montoro de volta, depois de suspensão, Arthur Cabral e Matheus Martins. O torcedor do Botafogo está matando a saudade de ver o time aqui no estádio Newton Santos, como a gente vai ver agora na reportagem do meu amigo Galindo. A missão do dia. Então, a ideia da reportagem é que você come e se divirta, né, experimente o que está bombando, né, nos arredores dos estádios, tudo na conta do Globo Esporte. Então você não vai precisar se preocupar com nada. É na faixa? Só se for agora? Rua Doutor Padilha. Todos os caminhos levam ao Newton Santos. Mas antes tem o Bebeto. Churrasquinho do Boêmios Alvinegros. Boêmios Alvinegros. Primeira. Obrigado. Vou continuar, tá? Pô, claro, sempre. Tá em casa. Valeu, Bebeto. Velha guarda do Botafogo Samba Clube. Um trecho do samba de 2026. Vamos lá. O presidente da velha guarda sabe. Vai lá. Calma aí, cara. Agora me deu branco. Ele esqueceu o samba desse ano. Calma. Calma. Botafogo Samba Clube. Vem cantar. É carnaval. O teu legado é patrimônio mundial. Falaram que tem um negócio que explodiu. Olha isso aqui, ó. Meio da rua, no meio da rua. Tô procurando o pagode do caramelo. É aqui, chegamos.
O pré-jogo é aquilo, caramelo. A gente chega sempre 3 horas antes. Virou ponte aqui, é isso, é? Virou tradição. Eita! Choveu alguma coisa aí. Cerveja. Hoje é o ponte do Botafoguense aqui. E olha, um dos frequentadores do Pagode do Caramelo. André, campeão. Campeão brasileiro pelo Botafogo em 95. Então todo jogo eu tô aqui. Essa sensação. Até minha vida acabar. Quer saber se um negócio é bom? Olha pro tamanho da fila. Aqui é o melhor que tem, cara. E ela tá usando um secador, eu nunca vi isso. Pra poder ser mais rápido. Quem é a última da fila? É você? Pronto, então eu vou aproveitar aqui, viu? O pré-jogo é o melhor que tem, cara. Pô, É, é melhor do que o jogo, André. Alô, chefia, pode me botar o ano inteiro fazendo isso, tá? Não vou reclamar, não. Rafael Marques com as informações do Botafogo. A turma do rádio, ó. Turma do rádio invadindo o Sport Center aqui, de Pratos para Marques. Tudo bem, Rafa? Bem-vindo, amigo. Beijo grande para você. A diferença é que ele tem muito mais categoria que eu, né, Glaucia? Muito boa tarde a você, ao Jailson, a Mari, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Você sabe que o Prates é assim, né? Tem essa vocação para o desaparecimento desde os tempos em que ele era trepidante. E assim conseguia muitas informações exclusivas. Então não é de agora que ele tem essa característica. Pois é, tô aqui na porta do estádio Newton Santos, setor leste, onde o Botafogo logo mais joga pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Vitória às 7h30 da noite. Os dois times têm exatamente a mesma pontuação, 25 pontos. O Botafogo, pelos critérios, é o 10º colocado e o Vitória é o 12º colocado. Quem vencer, ou seja, se houver um vitorioso no jogo dessa noite, essa equipe vai alcançar a 7ª posição, para que o Fã de Esporte tenha uma ideia da importância matemática do jogo dessa noite aqui no Newton Santos, que pode significar um ponto final na novela Danilo no Palmeiras. Explicando para o torcedor, o jogador foi relacionado pelo técnico Franklin Carvalho para o jogo de hoje contra a equipe do Vitória. Nas prévias, o nome dele não aparece como titular. Danilo tem 12 jogos pelo Botafogo no Campeonato Brasileiro. Significa dizer que, se entrar em campo esta noite, estará fazendo sua 13ª partida e automaticamente soterra qualquer possibilidade de transferência para o Palmeiras. A informação de ontem dá conta que o clube paulista chegou no seu limite. 28 milhões de euros é a proposta. O Botafogo não abre mão dos 30 milhões, mas essa novela tem minutos para acabar, que é exatamente o tempo que compreende o horário de agora até o momento em que a bola vai rolar, aproximadamente daqui a 7 horas, para sabermos se o Danilo vai ser escalado de início, se vai entrar no transcurso da partida, e aí depois do jogo de hoje, efetivamente vamos saber se ele continua ou sai do Botafogo. Para pessoas próximas, o Danilo já manifestou o seu interesse de efetuar a transferência, até porque ele percebe, né, um desmanche do time que vinha sendo mais competitivo. Restam alguns poucos remanescentes, Vitinho, Alex Telles, ele próprio. Então a tendência é que, se a negociação se concretizar, o Danilo não entre em campo essa noite contra o Vitória, embora esteja relacionado. Falando sobre o time, nós temos aí uma tela que traz a provável escalação do Botafogo, e o Fã de Esporte vai perceber algumas mudanças envolvendo o chamado 11 inicial da partida anterior. Começando pelo gol, o Arleson, 29 anos, 1,91 m, jogador que veio do Cercle Bruges, da Bélgica, custou 750 mil euros, não joga desde o dia 1º de maio, deve ser o escolhido para ocupar a titularidade no gol, com outro recém-chegado, o Gabriel Batista, 28 anos, jogador de 1,88 m, que está vindo do Santa Clara de Portugal, ficando como opção no banco de reservas. No sistema defensivo, Marçal ocupa aí a quarta zaga na vaga do Ferrarese, que está suspenso, Vitinho pela direita,
Alex Telles pela esquerda e o Justino como o zagueiro central. No meio-campo, o Montoro volta de suspensão na vaga do Cauã Toledo, fazendo o lado esquerdo, o Vidalba fazendo o lado direito e como volantes o Medina e o Huguinho. E na frente, Arthur Cabral recupera a condição de titular na vaga do garoto, que foi muito bem, por sinal, na última partida, o Lucas Emanuel voltando a ser opção no banco de reservas, o Botafogo tendo aí essa escalação com o Matheus Martins fechando o time titular. Repito, a bola rola às 7h30 da noite aqui no estádio Newton Santos. E uma última informação de momento, segundo o canal do Thiago Franklin, o atacante Danilo Pereira é aguardado hoje aqui no Rio de Janeiro, 27 anos, jogador que foi da base do Santos, jogou muito tempo no futebol holandês, para poder fazer exames médicos e, se tudo der certo, ser anunciado como a 6ª cara nova do Botafogo nesta janela de transferências. Portanto, vamos ver se chega mais essa opção de ataque para o técnico Franklin Carvalho. Glaucia. Rafa, fica aí com a gente também para a gente bater esse papo sobre Botafogo. Já vamos falar também das opções do Franklin para hoje, até desse jogo que é atrasado da 4ª rodada desse Campeonato Brasileiro. Mas o dia hoje decisivo para esta história, esta novela de Danilo. O Vlad chegou mais cedo aqui e trouxe o lado do Palmeiras para a gente, só para relembrar, né? Um Palmeiras que subiu a oferta para 28 milhões de euros, aí a oferta inicial era de 25. O Botafogo querendo aí um pouco mais, né? Na casa dos 30. Também temos o futebol russo aí na jogada querendo levar o Danilo. Porém, Danilo, entre os relacionados, já acende ali um alerta. Hoje o torcedor do Palmeiras acompanhando esse jogo. Nossa, jogando o jogo. Hoje o torcedor do Palmeiras ligado desse Botafogo e Vitória. Porque se entrar por regulamento, depois não pode atuar mais por nenhum time brasileiro aí nessa sequência. Então, hoje é determinante. Ou será que o... Xadrez. Exato, tô jogando um xadrez imaginário aqui, ó. Eu imagino que seja até uma estratégia também do Botafogo, do tipo, vamos relacionar? E aí... Eu quero mais 2 milhões. Dá aquela pressionadinha. Ó, o valor é esse, se quiser levar, tem que pagar. As coisas aconteceram. Eu tenho 30 já, lá, do Zenit, lá, né? Tem a questão lá da oferta do Zenit. Eu já tenho. Mas vocês querem um jogador, né? O Palmeiras quer o jogador. O Danilo prefere ir pro Palmeiras do que ir pro Zenit. A gente pode pensar dessa forma até pro Holofote, que é a seleção brasileira, briga por título. Já falou para pessoas próximas isso, Jailson. E aí, até desculpa interromper, Jailson, também se esperava uma outra Copa do Mundo para o Danilo, que abrisse um novo mercado, mais ofertas, né? Também havia muito essa expectativa. E ele mal jogou. Já é conhecido ali na Europa, mas não teve uma passagem muito boa por lá, né? Mas também tinha essa expectativa. Se machucou muito também, Glaucia. Se machucou muito, sim, Rafa. Ele teve muito problema de lesão e tudo mais, enfim. Retoma o seu bom futebol aqui no Brasil, né? Então era óbvio que uma vitrine de Copa também traria uma outra perspectiva para essa turma toda, já. Ele mal jogou, então tinha essa expectativa do Botafogo, porque as ofertas certamente viriam, né? Pelo primeiro semestre que o Danilo fez no Botafogo, era óbvio. Já tinha esse interesse também, todo mundo sabe da questão financeira do Botafogo, então fatalmente isso aconteceria. Só que aí agora o Botafogo está jogando com o regulamento aqui assim, ó. Aqui, ó. Embaixo do braço. Por quê? Eu já tenho oferta e eu quero 30. Então eu relaciono o jogador. Deixa o jogador relacionado ali, porque ó, você tem até 7 horas para aumenta aí e faz o Pix. Faz aí a transferência, porque se você quer o jogador, ou então ele vai entrar em campo. Então tá jogando, é um jogo de xadrez. Deu a carta dele, relacionando o Danilo, e agora o Palmeiras, a Leila, vai ter que, né? Vão ter que se movimentar para evitar. E então, provavelmente, uma ligação até ali, 6h50. Vai acontecer igual aconteceu com o Savarino. Alguma coisa desse tipo. O Savarino tava ali no. O Hulk, o Savarino ali no vestiário. Ele cai do banco de reservas. Cai o Pix, aí ele cai do banco de reservas. Então, você vou ceder a corda aí, você puxou mais forte, eu tenho que ceder, eu tenho que aceitar, então eu vou te pagar mais esses 2 milhões de euros e aí fecha os 30, então o Danilo vai pro Palmeiras. O Botafogo tá jogando o jogo. Vai acontecer mais ou menos isso. O Savarino foi assim, né? O Savarino tava ali para entrar em campo. Não quero ser negociado, tal, se eu entrar, enfim. Mas é muito isso que o Jailson fala, né? De quem tem dinheiro é o Palmeiras.
Quem quer o jogador é o Palmeiras. O Botafogo joga... tem oferta. Exatamente, joga tem ali outra em mãos, né? Exato. Parabenizar o Botafogo, acho que é importante isso mesmo. Fala, Rafa. A gente tem que enaltecer, porque muitas vezes, Glaucia, Jailson e Mari, muitas vezes o clube se torna a parte mais frágil, o clube cedente, né? A parte mais frágil numa transação desse montante, né? Desse tamanho. Eu costumo dizer sempre que jogador de mercado joga onde quer. E a gente sabe que o Danilo quer jogar pelo Palmeiras. E acho até que ele possa estar fazendo algum tipo de forçação, algum tipo de participação para que essa negociação se concretize antes do jogo começar contra o Vitória. Mas o Botafogo está de parabéns. O grupo GDA Luma, que assumiu o futebol do clube depois da saída do John Textor, está pegando o principal ativo que o Botafogo tem e está fazendo a lei da barganha. Está jogando com o jogo, como disse o Jailson, está jogando o jogo. E para o torcedor, que muitas vezes fica percebendo o noticiário acontecer e acaba invariavelmente se posicionando contra a instituição, mas o Botafogo não fez nada. Quantas e quantas vezes jogadores saíram do Botafogo e a torcida foi para a rede social fazer protesto, reclamar do clube? Nesse momento, o botafoguense não tem do que reclamar do clube. O Botafogo está fazendo exatamente o que ele precisa fazer, estressando ao máximo essa negociação para valorizar o ativo que é dele. Sabendo que o jogador quer sair, sabendo que existe mais um clube interessado, sabendo que a diferença financeira ela é considerada, querendo ou não, 2 milhões de euros são 2 milhões de euros, mas ainda assim o Botafogo está indo até o limite. Então, a gente que sempre fala sobre essa questão na perspectiva do torcedor, tendo esse olhar de uma fragilidade para o clube vendedor, precisa reconhecer que o Botafogo está dando demonstração de força em todo esse processo. Concordo contigo, Rafa. E aí o Botafogo usando as armas que tem, né? Porque já ficou claro lá atrás, quando o Danilo é afastado, que ele não quer ficar, né? E aí abre-se já essa possibilidade de Palmeiras e tal. O futebol russo, a gente sabe que em algum momento foi muito atrativo, era aquela porta de entrada que a gente dizia para o futebol europeu e tal, mas hoje a realidade é outra. Embora eles ainda tenham esse poderio financeiro, a realidade é outra também para o jogador. Então é muita coisa que envolve. O Danilo tem a sua história no Palmeiras, enfim. E é o que exemplo de seleção também agora, desculpa, Glaucia, mas o próprio Gerson, né? Não dá para ir pro Zenit e se esconder por lá. Exatamente, bem lembrado. Não é todo clube que pode fazer o movimento que o Cruzeiro fez. Então, assim, o jogador que vai para a Rússia é muito difícil negociar de trazer de volta. Muito difícil. Então, assim, para o Danilo, eu espero que isso não aconteça. Porque é um jogador muito promissor para a seleção brasileira e vai ficar escondido por lá. Enfim, então, que o Palmeiras consiga, de fato, essa negociação. E esportivamente pro Danilo é importante, né? E um Palmeiras que ele sabe que vai chegar e vai ter... Briga por títulos. Exato, e vai ter oportunidades, enfim, ali briga por titularidade, já conhece o trabalho do Abel. Quem sabe o time, né? Joga em todas. A discussão é essa, né? Joga nas 3 também. E assim, muito querido pelo Abel, até o JP passou a mão, ligou pra ele, falar, vamos ir, volta, né? Porque tem desde a base esse carinho com ele, né? Que ano puxado botafoguense, porque vai ver Danilo e Barbosa no Palmeiras, Almada no Flamengo. Marlon Freitas também. Exatamente. Marlon Freitas, Barbosa, Danilo. Marlon Freitas, Barbosa, Danilo no Palmeiras, o Almada no Flamengo. Exato, a herança da rivalidade puxado. De 2023. Né? Só resta o Vitinho e o Alex Telles. É isso, muito puxado. E o Matheus Martins no banco, né? Hoje titular, mas era banco no time mágico de 24. O Botafogo está se desfazendo por completo, né? Ou vendo uma geração histórica. Eu estou aqui no lugar, e onde eu estou vendo aqui um mural com grandes ídolos da história do Botafogo, Garrincha, Louco Abreu. O próprio Dodô tem aqui uma caricatura dele. Jefferson, Jairzinho, Zagallo. O Botafogo é um clube historicamente caracterizado pelos seus grandes ídolos. Mas nenhum deles conseguiu, esportivamente, o que o time de 24 conseguiu. E esse time, força das circunstâncias envolvendo a fragilidade administrativa do John Textor, para dizer o mínimo, e a aceleração característica do mercado global do futebol, esse time se desfez praticamente todo em menos de 1 ano e meio. Isso é muito sério e é natural, inclusive, que o botafoguense esteja preocupado com o futuro do Botafogo. A SAF que chegou agora tem um trabalho muito grande, meus amigos. Pegando esse gancho do Rafa, vou até pedir pro pessoal colocar de novo o provável Botafogo para hoje, que enquanto o Rafa passava esse time do Franklin, a gente conversava aqui entre nós, né? Que time modificado, com muitos jovens, com recém-chegados, enfim.
Um time que a gente tinha uma identidade até, né? Que você olhava, sabia quem eram aquelas caras. Era fácil escalar o Botafogo. Era fácil, tinha aquele pilar ali, mas hoje já é um time muito modificado. O Rafa traz o interesse do clube num outro jogador, Danilo Pereira também é um jogador, né? Desconhecido, né? Vamos ser sinceros, sim, né? E que tá fora aí do nosso radar, vamos dizer assim, né? Então, assim, é o movimento que o Botafogo tem feito dentro da sua realidade também, né? O scout novamente, né? Aquela questão que a gente falou tanto na época de scout do Botafogo, em determinado momento, que deu muito certo, desde né? o Arthur Jorge até... Sim, o Igor Jesus, que surge também dessa forma. Mas assim, o Léo Link foi emprestado agora, então aí vem agora o Arleson ou o Gabriel Batista, que foi cria do Flamengo, por exemplo. Aí o Justino também, muitas pessoas que não podem não conhecer. Marçal jogando na zaga. O Huguinho, que é um moleque que vem jogando bem também, ao lado ali do Medina como volante. O Vidalba também é outro jogador que vem bem, atuando pelo lado direito. Mas assim, são de alguns jogadores bem diferentes daquele Botafogo. E assim também, né, pegando o gancho do que o Rafa acabou de trazer, o John Textor, ele colocou o Botafogo lá, né, toda aquela equipe, logo depois do Ano Mágico, à venda. Sem nenhum pudor, sem nenhuma cerimônia, né? Ganharam tudo. Começou pelos principais, né, Jailson? Ganharam tudo. Pelo Almada e pelo Luiz Henrique. Exato. O cheque especial do Textor ganhou tudo e feito. E acabou. Não, beleza, ganhamos e tal, botou o time todo à venda e na hora de trazer as reposições não foram à altura. Nem perto. Gastaram dinheiro, inclusive, né? Mas uns jogadores ali... eu gosto de usar... É uma expressão que um amigo meu usa muito, né? Os jogadores comuns, né? É um jogador comum e você paga um dinheiro absurdo. A gente vê muito dessas transações internas da Premier League, inclusive, né? Mas, enfim, Premier League vai voltar nos canais da ESPN em agosto. Mas... Olha, né? ele já comenta, faz uma que homem completo. Não, já traz tudo numa coisa só. Inclusive, é muito talento, ele comenta, opina. Esqueceu de falar. São todos os jogos aqui. Jogos aqui na ESPN, enfim. Mas muitas dessas transações bem caras e o Botafogo gastou muito dinheiro em jogadores comuns e agora, novamente, vai tentar corrigir essa rota. Sem falar do comando técnico, né? Já foi trocando. E geralmente com aquela questão de você pegar em março e abril, né? Porque o ano só começa em abril. Pré-temporada... E o Textor depois, ele... aprendeu que não é bem assim, nem sempre, né? O raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar. A gente falava no jogo do Botafogo agora de retorno contra o Santos, né? Como era uma média de idade muito baixa ali, 23 anos de idade. E aí Lucas Emanuel faz um bom jogo, faz o gol, o Cauã Toledo dá assistência, tudo jovem jogador. O Guinho tem 19 anos, Justino jovem também, 20 anos de idade. Mas como era cruel, mais uma vez, você colocar na conta desses jogadores, né? Porque, assim, pode acontecer e pode não acontecer. Exatamente. E acho que o rosto desse Botafogo sobre isso é o Montoro, né? Como muita expectativa foi criada em cima dele, o Savarino sai, não precisa, já tem o dono da camisa 10, o botafoguense não precisa se preocupar. E o jogador que foi sentindo. E era Montoro e Danilo, né? Exatamente. Ali era a divisão técnica, né? Exatamente. No entendimento do torcedor, né? A gente tem o Montoro e o Danilo, quando um não estiver bem, o outro vai lá e resolve. E aí o outro que resolve já tá para sair. Sendo que o Textor, na real, também ia vender os dois, né? Ele deixou muito claro. Deixando bem claro que ele venderia os dois, mas aí o Montoro acabou tendo uma queda. Ia vender o Danilo para o Nottingham Forest por quase metade desse valor, tá, gente? Isso aí. É bom que se diga também. Então o Montoro teve uma queda de produção, acaba ficando no Botafogo por enquanto, e eu vou usar esse por enquanto mesmo, porque a gente não sabe da situação do Botafogo, e o Danilo nessa queda de braço, porque já deixou bem claro também que quer sair, provavelmente sairá, né? Até porque é um ativo e o Botafogo precisa de dinheiro. Aquela última, André, né? O Botafogo tem interesse na contratação do Barleta, tá? O Christian Barleta, muito bom jogador. Corinthians? Ele jogou no Corinthians? Ele é meu parceiro. Seu parceiro? Meu parceiraço. Ele é amigo do Chico Pedrotti. Ah, ele é amigo do Pedrotti? Ele é amigo de infância do Chico Pedrotti. Pô, sério mesmo? Encontrei ele no aniversário do Chico uma vez, ficamos na resenha e tal. O Barleta é muito top, é um moleque muito da hora. Não foi aquele aniversário que eu fui lá no... Não, foi um antes. Ah, tá bom, droga, achei que foi um esse. antes. Mas então, o Botafogo tem interesse na contratação dele, sinaliza uma proposta de $2 milhões, dá mais ou menos 11 milhões de reais. Só que o Sport, até foi a informação que me mandaram aqui, já descartou negociar o Barleta nesse momento, tá? Ele tem feito bons campeonatos. Ele é o artilheiro e o líder em assistência do Sport na Série B. Ele é bom. E aí o Botafogo fez contato, demonstrou interesse, avalia outros atacantes, sinalizou que pode oferecer $2 milhões, só que o Sport
não quer perder o Barleta nesse momento porque considera um jogador importante para a Série B. Informação que eu apurei junto com o Cícero Meller. Né? O Barleta, ele foi muito bem no São Bernardo, né? É isso? São Bernardo? Agora me pegou. Ele surge muito bem, acho que no São Bernardo. Aí o Corinthians contrata ele. É verdade. E aí no Corinthians ele não conseguiu ter uma sequência porque o Corinthians, vou falar uma grande novidade, estava meio bagunçado ali administrativamente, estava trocando muito de treinador. E de fato ele fez partidas muito tímidas, né? E aí foi emprestado para lá, para cá, rodou um pouco até se firmar no Sport. Mas ele é muito bom jogador. Para além de conhecer ele e achar ele muito gente boa, ele é muito bom jogador. Boa. Ó, o Hernan, o Daniel Bocato me mandou aqui O que ele mandou? No WhatsApp. Lembra aquele jogador que você trouxe até a informação, você repercutiu, que o Newcastle contratou? Ah, sim. O volante lá que vai chegar para a vaga, pro meio campo. Do Mônaco. Isso, do Mônaco. O Bocato, informação aqui, que esse cara... Deixa eu achar o nome dele aqui, caramba. Aqui, ó, o Aladi Bamba, que era do Mônaco, ele chega pro lugar do Tonali, tá? Informação do Daniel Bocato. E aí a informação aqui, ó, diminui a possibilidade sim do Danilo ir pro Newcastle, mas vai depender do que vai acontecer com o Bruno Guimarães. Não, mesmo porque a janela tá aberta, né? E aí tem que a depender dessa subida de oferta do Arsenal. Exatamente. Desde a Copa do Mundo, os caras estão falando que vai subir, mas... E não sobe, né? Chegou. E aí o Bocato falou que se o Bruno Guimarães for negociado, aí volta a aumentar a chance. É isso, tá bom? Fala, craque Neto! Com a abertura da janela internacional de transferências nesta segunda-feira, os clubes cariocas passaram a esquentar o mercado. O Botafogo, por exemplo, anunciou os primeiros 3 reforços. Os goleiros Gabriel Batista, o Arleson e o lateral esquerdo Paulinho. E o zagueiro Lucas Monzon. Além disso, o volante Danilo se reapresentou no CT Lonier depois do período de folgas após a Copa do Mundo. O jogador, que interessa ao Palmeiras, deve ficar à disposição do técnico Franklin Carvalho para a partida contra o Vitória. E se entrar em campo, não vai poder mais defender outra equipe no Brasileirão nessa temporada. Então vale ficar de olho se o Danilo vai realmente atuar contra a equipe baiana. Sai do Botafogo passa a ser um time muito mais problemático do que já é. E o Botafogo já jogou, né, no retorno do futebol brasileiro após a Copa do Mundo. As coisas já estão aí em andamento e o Danilo tem essa decisão para tomar. Assim como vários outros jogadores que podem vislumbrar sair do Botafogo nesse momento difícil que o clube carioca atravessa em relação ao seu próprio futuro, né? Futuro imediato, as coisas que vão acontecer, folha de pagamento, jogadores que, enquanto a gente conversa aqui a respeito do retorno do futebol no Brasil, têm decisões a tomar em relação ao futuro das suas carreiras. Acho que aquele que tem o perfil mais alto é o Danilo, por causa das propostas que ele recebe, por ter vindo da seleção brasileira durante a Copa do Mundo, embora não tenha sido assim tão aproveitado, mas é claro que ele, se sai do Botafogo, torna o Botafogo um time ainda mais problemático. Se chega, eventualmente, no Palmeiras, que já mostrou todas as intenções de contratá-lo, melhora demais o nível do meio de campo do Palmeiras, indiscutivelmente. E se, por acaso, ele aparecer num clube como o Flamengo, a mesma coisa a gente pode dizer em relação à subida do elenco em termos de qualidade, opções dadas ao treinador, encaixe com os outros jogadores que ali estão e a sequência, claro, da carreira do Danilo, que é o principal interessado em tudo que a gente está falando. Ele já teve uma experiência fora do Brasil, retornou, tem essas questões todas para administrar. Eu acho que faz parte dos planos de futuro do Danilo continuar jogando em alto nível, continuar servindo a seleção brasileira, pensando talvez em disputar mais uma Copa do Mundo daqui a 4 anos. Se eu fosse ele, eu tomaria uma decisão no sentido de em qual clube eu posso seguir desenvolvendo o meu futebol, seguir me aperfeiçoando como jogador, com possibilidades de conquistas. E, atualmente, no Brasil, só existem 2 clubes que apresentam todas essas possibilidades para ele. O Botafogo...
e o Flamengo. O Botafogo já jogou, né? Como falou o André, venceu o Santos por 2-1, mas a gente tem informação nova em relação ao Danilo. Tá lá no espn.com.br, informações do Vinícius Nicoletti, que o Zenit subiu proposta, superou o salário oferecido pelo Palmeiras e está tentando convencer o Danilo a ir para lá. Então, querendo contratar, o jogador está medindo esforços agora com o Palmeiras para levar o jogador do Botafogo. Então, 25 a 30 milhões de euros também é o que oferece o Zenit, que é algo muito parecido com o Palmeiras, mas aí quer levá-lo oferecendo esse salário maior. Segundo apurou, caso dê sim, o Zenit, o Danilo ganharia valores bem acima do que o Verdão ofereceu, estaria disposto a pagar por mês para o jogador, né? Então, o futuro dele vive neste momento esse jogo de xadrez. Uma proposta ainda não foi oficializada por parte do Palmeiras e esses valores seguem, 20 e 25 milhões. O Glorioso está tentando 30 milhões, o que acha que é mais fácil para o Zenit pagar do que o Palmeiras. Plano A do Danilo era voltar para a Europa. Até agora ele não apareceu nada que enche os olhos do jogador e os próximos dias ele deve definir o seu futuro. Danilo ainda não completou o limite de jogos do Campeonato Brasileiro, né? Então ele pode ir para um outro clube brasileiro, no caso, o Palmeiras. Mas se você fosse o Danilo, o que você faria? Essa é a pior preocupação. Até onde o jogador pode decidir. Pode decidir, né? E nessa bola dividida, o Danilo, claro que a gente vai excluir a parte financeira da história, mas para mim ele tem muito a perdendo para o Zenit. Assim, eu já não gosto por si só de negociações de brasileiros com os clubes russos, porque é sempre uma dificuldade para trazê-los de volta, né? Quer que seja o jogador. E a gente teve um caso muito recente agora de um jogador que tinha tudo para ir para a Copa do Mundo com o Brasil, fez essa mudança e quando retornou era tarde demais, que foi o caso do Gerson. O Gerson, ele sai daqui na lista, né? E aí essa mudança do Flamengo, o retorno não foi suficiente, porque num clube completamente diferente, de um novo trabalho, Cruzeiro, enfim. Para mim, eu espero que não, mas é quase que uma ruptura ali do que o Danilo pode vir a apresentar já num imediato, né? Que a gente fala, o Danilo ele sai daqui para ir para os Estados Unidos num nível alto dentro do Botafogo e de tudo que o Botafogo pode oferecer para ele. Porque a gente não pode excluir todos os problemas que o Botafogo tem, né? O Botafogo sequer tem um time para extrair o melhor do Danilo. O impacto na seleção é imediato, nos amistosos. Na Copa do Mundo as coisas não acontecem, ele mal joga. Ele mereceria ter uma sequência num clube em que, além de toda a estrutura de clube e de equipe, desse a ele essa visibilidade de seleção brasileira. Então me preocupa essa possível negociação com o Zenit, porque o Botafogo precisa do dinheiro. E aí o Botafogo vai colocar o interesse do jogador, infelizmente, em último plano. Pois é, aí fica o Botafogo precisando do dinheiro, o jogador querendo ir para um clube que ele tenha um pouco mais de segurança e agora aquela interrogação, o que é que ele vai fazer da vida. É claro que em breve, nos próximos dias, vamos saber o que é que o Danilo vai definir. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não tá aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.